Já sei, você clicou nesse vídeo achando, vamos ver o Kurt chorar, porque o quarterback que ele gosta machucou, né? Não vou chorar, mas tô de luto, tô triste. Vou falar a real aqui, quando a NFL perde um grande quarterback, a NFL perde muito. Eu fiquei arrasado quando o Aaron Rodgers machucou, também porque ele era o meu quarterback do Fantasy. E também porque havia várias partidas reservadas para esse segundo horário, que geralmente é o horário que eu comento jogos na ESPN, com os jogos dos Jets. Por exemplo, Eagles e Jets foi no segundo horário. Agora Bills e Jets tinha tudo para ser um grande jogo. Ou mesmo na próxima sexta-feira, o jogo que é da Black Friday lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente vai transmitir na ESPN 2, Dolphins e Jets com Aaron Rodgers. Seria fantástico, o primeiro Dolphins e Jets da temporada. E agora, dia 31 de dezembro, tem um Chiefs e Bengals com Mahomes e Jake Browning. Aí fica um pouco mais difícil de assistir esse jogo no Réveillon. Para quem não viu a notícia, a informação passada pelo técnico dos Bengals, o Zach Taylor, o Joe Burrow rompeu o ligamento, a informação que a gente tem depois da ressonância magnética, acho que no punho, né, pelo que a gente viu, e está fora da temporada. O Joe Burrow não volta neste ano. A notícia basicamente acaba com a temporada dos Bengals. Acaba, porque o Joe Burrow estava maquiando alguns problemas desse time. Eu vou listar alguns aqui, tá? Esse que o Tom passa aqui na frente. A linha ofensiva não está jogando bem. A mobilidade do Joe Burrow ajuda muito. Ele passar naquele último instante, né? Teve uma jogada contra São Francisco que foi um pouco assim. O jogo terrestre com o Joe Mixon também não está bom. Eu acho que o Joe Mixon até não deveria fazer parte do futuro de Cincinnati. A defesa contra a corrida é uma defesa fraca contra a corrida. Ela foi até muito esforçada nesse primeiro tempo contra os Ravens, mas no geral na temporada ela não faz um bom trabalho. A dupla de safeties, né, lembrando que o Jesse Bates saiu, o Von Bell saiu, é uma dupla de safeties também que está fragilizada nesse ano. O Cincinnati está tomando mais big play do que deveria. Ou seja, a gente tem vários buracos que a maquiagem Joe Burrow cobre, só que agora ela não vai cobrir mais. E mesmo que cobrisse a missão, que já era difícil, fica basicamente impossível com o Jake Browning, que é um quarterback experiente no college, jogou em Washington no college, cerebral e tudo mais, mas não passa muito disso. É um quarterback reserva, e a situação do Cincinnati Bengals é, para não dizer outra coisa, trágica. O time não tem zero vitórias na divisão, zero. Perdeu todos os jogos dentro da AFC Norte, que é a melhor divisão da NFL. Não bastasse isso, o Cincinnati Bengals tem 1 vitória e 5 derrotas na Conferência Americana. E por que eu estou falando isso? Porque o primeiro critério de desempate é o head-to-head. Ou seja, numa divisão que deve levar 3 times aos playoffs, Cincinnati pode acabar tendo uma desvantagem no confronto de desempate contra os times da própria divisão. Contra Baltimore, por exemplo, tem 0-2, já era. O segundo critério de desempate é a campanha dentro da divisão. Caso o empate seja entre times da mesma divisão, já era também. Mesmo que empate, por exemplo, ganhe um jogo e perca um jogo, já era também nesse aspecto, provavelmente. O terceiro critério de desempate pode ser campanha na AFC. Vamos supor que Cincinnati empate com, sei lá, Los Angeles Chargers. Em meio a isso, se o confronto de desempate não for o primeiro, agora não lembro se tem Chargers e Bengals, eu acho que não tem. Mas o primeiro critério de desempate seria campanha na AFC, nesse caso. Os Bengals têm 5 dentro da AFC. Os Bengals perderam para os Texans, que podem ser um candidato forte na briga pela pós-temporada. Se não for os Chargers e os Jets, por exemplo, não tem Jets e Bengals esse ano. Campanha na AFC pode ter desempate, com 5. Então, para arredondar, já estava muito difícil a situação depois da derrota ontem contra os Ravens. Vitória maiúscula de Baltimore, inclusive a defesa jogou pra cacete, Lamar Jackson cuidou da bola. Vamos mencionar os Ravens também, que não tem nada a ver com isso. Perderam o Mark Andrews pro resto da temporada e fizeram o seu trabalho. A situação já era delicada, dentro da divisão, dentro da AFC. Há problemas nesse time que o talento do Joe Burrow, ele ser um quarterback de elite, maquiava. E aí, junta isso tudo e você tem a salada da tristeza. O Cincinnati Bengals basicamente está fora da briga pelos playoffs nesse momento. Eu acho que não é cedo para afirmar um negócio desse. Vamos ver o Jake Browning, ele pode ser o Brock Purdy. Se você quiser acreditar nisso, é uma questão de fé. Porque pelo que a gente viu ontem, pelo que a gente viu já do Jake Browning, não vou ignorar tudo que eu já vi do Jake Browning na vida, a tendência somada aos problemas dos Bengals, somada à classificação neste instante, na semana 11, fica, assim, muito, muito complicado. Agora, sobre o Joe Burrow. Vocês sabem que eu gosto muito de Joe. Vou abraçar ele, porque ele deve estar passando por um momento complicado. Vocês sabem que eu gosto muito de Joe. Mas tem uma coisa que eu preciso falar. Se eu menciono várias vezes que disponibilidade é uma habilidade, me preocupa a quantidade de lesões que o Joe Burrow já teve na carreira.
me preocupa. Eu acho que se isso é falado em relação ao Lamar Jackson, por exemplo, se isso é falado em relação a outros quarterbacks, isso tem que ser um pouco falado em relação ao Joe Burrow também. Ele precisa ficar saudável pelo resto da sua carreira, porque senão isso pode atrapalhar muito Cincinnati aí nos anos que vem pela frente. E não é só uma lesão, machucou a panturrilha nesse ano, no passado começou a temporada se recuperando de uma apendicite, começou mal a temporada, agora essa questão do ligamento no punho, já machucou o joelho, então assim, preocupa um pouco, né? Claro que não é algo que dá para prever, mas se eu falo essa questão, e não é uma crítica, mas é uma constatação, se eu falo essa questão em relação ao Jimmy Garoppolo, por exemplo, eu não posso tratar o Joe Burrow como um quarterback protegido meu e ignorar simplesmente, falar, não, isso aí é fatalidade. Não posso ter 2 pesos, 2 medidas. Então tenho que mencionar isso. Mas acima de tudo, é uma notícia muito triste para a NFL, porque a NFL é tão boa quanto os seus quarterbacks são bons. Isso é um fato. Tá? Quando a gente perde muitos quarterbacks bons, a temporada acaba caindo um pouco o nível técnico. É uma pena, e quem agradece com isso, não tem nada a ver com a história, é Baltimore, que está na liderança da divisão, é o Cleveland Browns, que também perdeu seu quarterback, lembrando o Deshaun Watson, que vai passar por cirurgia no ombro, e é também o Pittsburgh Steelers. No início da temporada, eu vou mencionar rapidamente sobre os Steelers. Eu falei no Semana NFL. Pittsburgh, tudo que Pittsburgh precisa, pelo trabalho de competência, o trabalho sólido que Mike Tomlin faz, é que alguém tenha problemas na AFC. E muita gente está tendo problema na AFC. Buffalo, New York Jets, Bengals, Browns, Chargers. Em meio a isso, os Steelers ficam ainda mais fortes na briga pelos playoffs. Eu falei sobre os Steelers num vídeo para os membros do LEC Plus, está no primeiro comentário, os vídeos dos membros, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos todos o que podíamos. Estou muito chateado, mas é isso. Até a próxima. Tchau.